Isso é como ela aprende a se comportar. Essas palavras fizeram o meu sangue parar de correr. Já se passaram 3 anos desde aquele jantar e ainda consigo ouvir o eco daqueles aplausos. Os aplausos de uma mãe vendo seu filho agredir minha filha. Me chamo Alice Costa, tenho 58 anos e sou advogada especializada em direito da família, com foco em violência doméstica. Há 28 anos, defendo mulheres que não conseguem se defender sozinhas. Enfrentei juízes desonestos, maridos cruéis, famílias inteiras protegendo o agressor. Mas nada, absolutamente nada na minha carreira, me preparou para ver minha própria filha sendo espancada diante dos meus olhos. Esta é a história que nunca imaginei ter que contar. A história de como um jantar de sábado destruiu uma família e como 30 segundos de silêncio mudaram para sempre o destino de 4 pessoas. Porque veja bem, eles não sabiam com quem estavam mexendo. Deixe-me levá-la aquela noite. Mas, antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde está acompanhando minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Era sábado, dia 14 de setembro. Lembro-me da data exata porque era o aniversário do meu falecido marido, Ricardo. Fazia 1 ano e meio que ele tinha partido, vítima de um aneurisma súbito, deixando-me sozinha naquela casa espaçosa no bairro de Santa Cecília, que antes era cheia de alegria. Sofia, minha única filha, tinha insistido para que eu fosse jantar na casa dela. Mãe, você não pode ficar sozinha no aniversário do pai. Vem, vou fazer o prato preferido dele. Lasagna. Minha filha, minha Sofia, 30 anos, engenheira ambiental, uma mente brilhante que tinha herdado a inteligência do pai e a minha persistência. Ou pelo menos era o que eu pensava. Cheguei às 8 da noite na casa dela no bairro de Moema, um apartamento bonito que haviam comprado há apenas 8 meses com parte do dinheiro que Ricardo nos deixou. Eu tinha dado a ela sua parte integral da herança, contra o conselho do meu assessor financeiro. Dona Alice, seria prudente criar um fundo. Uma precaução. Precaução contra o quê? Eu tinha perguntado, irritada. Precaução caso minha filha se casasse com um homem que viria a se revelar um monstro. Eu deveria tê-lo ouvido. Quando cheguei, a mesa já estava posta. Porcelana fina, tacas de cristal, velas acesas. Sofia tinha passado horas cozinhando. Dava para sentir o aroma, a lasanha, o molho à bolonhesa, o pão caseiro. O cheiro me transportou imediatamente para nossa cozinha em Santa Cecília, para Ricardo provando molho direto da panela, para Sofia, ainda criança, roubando pedacinhos de queijo. Mas algo estava diferente. Sofia estava diferente. Tinha o cabelo mais curto do que de costume, na altura do queixo. Usava uma blusa de manga comprida, apesar do calor de setembro. E quando me abraçou, senti como seu corpo ficou rígido, como se cada músculo estivesse em estado de alerta. Filha, está tudo bem? Claro, mãe. Só um pouco cansada do trabalho. Eu deveria ter insistido. Deveria ter perguntado mais. Mas o marido dela estava ali, Bruno, sorrindo aquele sorriso que eu sempre achei perfeito demais, estudado demais. Sogra, que prazer vê-la. Entre. E atrás dele, como uma sombra escura, estava a mãe dele, Helena, 62 anos, viúva também, mas de um tipo diferente de viuvez. O marido dela tinha morrido há 12 anos em circunstâncias que nunca ficaram totalmente claras. Um acidente de carro, colisão fatal, investigação encerrada rapidamente. Eu, com minha experiência de quase 3 décadas em casos de família, senti algo estranho desde o dia em que a conheci, no casamento. Mas Sofia estava tão apaixonada, tão radiante, que guardei minhas suspeitas para mim. Mais um erro que me assombra todas as noites. Alice, querida, que alegria te ver aqui, disse Helena com aquela voz melosa de sempre. Sofia preparou um jantar maravilhoso. Meu filho tem muita sorte de ter uma esposa tão dedicada. Uma esposa tão dedicada. As palavras soaram como se Sofia fosse uma funcionária que precisava conquistar seu lugar naquela casa, na casa que ela mesma tinha ajudado a pagar com sua herança. Nos sentamos à mesa, Bruno na cabeceira, naturalmente,
Helena à direita dele, eu em frente a ela e Sofia. Sofia sentou-se entre o marido e a sogra, como se estivesse presa entre dois muros. O jantar começou calmo, calmo demais. Helena falava sem parar sobre seu novo curso de paisagismo, sobre as amigas do bingo, sobre como era maravilhoso ter o filho tão perto, agora que moravam no mesmo bairro. Eu comia em silêncio, observando. Observei como Sofia servia a comida com mãos trêmulas. Observei como Bruno nem sequer disse obrigado. Observei como Helena criticava sutilmente cada prato. A lasanha está um pouquinho seca, não acha, filho? O pão poderia estar mais quente. Na minha época, as mulheres acordavam mais cedo para que tudo ficasse perfeito. E observei como minha filha brilhante, forte e independente, se encolhia a cada palavra. Então aconteceu. Sofia estava servindo mais água no copo de Bruno quando a mão dela tremeu. Só um pouco. Apenas uma gota caiu sobre a toalha de linho branca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno pousou lentamente o garfo no prato. O som do metal contra a porcelana ecoou como um tiro. Sofia, disse ele com uma voz perigosamente calma. Você viu o que fez? Minha filha abriu a boca para se desculpar, mas ele não deu tempo. O que aconteceu a seguir se desenrolou em câmera lenta para mim, mas foi tão rápido que mal consegui processar. Bruno levantou-se da cadeira e deu um tapa em Sofia. 1, 2, 3 tapas. O som da mão dele contra o rosto da minha filha encheu a sala de jantar. Sofia caiu da cadeira, batendo contra o piso de madeira. E então eu ouvi os aplausos. Helena estava batendo palmas. Assim ela aprende a se comportar, disse com um sorriso de satisfação. Uma esposa desleixada precisa de correção. Eu também tive que educar meu marido dessa forma. É para o bem dela. Meu sangue congelou. Durante 30 segundos, não consegui me mover. Não consegui respirar. 28 anos defendendo mulheres vítimas de violência. E não consegui reagir quando aconteceu diante dos meus olhos. Mas esses 30 segundos não foram de paralisia. Foram de cálculo. Porque na minha mente, comecei a processar tudo que estava vendo com a frieza de uma advogada que já tinha visto isso centenas de vezes. A dinâmica de poder, a submissão forçada, a violência normalizada, a família cúmplice. E algo mais. Vi o copo de água com leve condensação sobre a mesa, a gota que tinha caído, a reação desproporcional de Bruno. Esta não era a primeira vez. Levantei-me lentamente da minha cadeira, sem dizer uma palavra. Bruno me encarou com aquele sorriso arrogante, esperando que eu gritasse, que fizesse um escândalo, que ficasse histérica, como ele provavelmente esperava de uma mulher emocional. Mas eu não gritei. Peguei meu celular da bolsa. Minhas mãos não tremiam nem um pouco, e disquei um número que estava na minha lista de contatos rápidos havia 15 anos. Delegado Rocha, disse com uma voz tão fria que até eu mesma me surpreendi. Sou Alice Costa. Preciso de uma unidade de resposta imediata na Rua das Acácias 210, apartamento 1504, violência doméstica em flagrante, com testemunhas. Vou ativar a gravação do meu celular agora. E fiz isso. Ativei o gravador, coloquei o celular no modo viva voz sobre a mesa e olhei diretamente nos olhos de Bruno. Repita o que acabou de fazer, eu disse. Repita o que sua mãe acabou de dizer, por favor. Tenho a noite toda. O rosto de Bruno mudou de cor, do vermelho arrogante para um branco fantasma em 3 segundos. A senhora não pode. Sou advogada especializada em violência de gênero há 28 anos. Continuei com a mesma voz gelada. Já processei 194 homens como você. Tenho contato direto com a delegacia da mulher. E você acabou de agredir minha filha na minha frente, na frente da sua mãe, que aplaudiu e justificou a violência, tornando-se cúmplice perante a lei. Aproximei-me de Sofia, que estava no chão, com o rosto marcado e lágrimas silenciosas escorrendo. Ajudei-a a levantar com cuidado, verificando se não havia ferimentos graves. Mãe, sussurrou ela.
Silêncio, meu amor. Agora quem fala sou eu. Bruno deu um passo na minha direção, mas ergui a mão. Se me tocar, são mais 3 crimes: ameaça, tentativa de agressão contra testemunha-chave e obstrução da justiça. Quer continuar somando anos, Helena? Pela primeira vez naquela noite, ela parou de sorrir. Isso é um assunto de família, disse com voz trêmula. Não tenho direito de... Tenho todo o direito do mundo. Sou testemunha ocular de um crime punível com 1 a 4 anos de prisão, de acordo com o artigo 129 do Código Penal. E a senhora, como cúmplice ativa que justificou e celebrou a violência, pode pegar até 4 anos a mais. Naquele momento, ouvimos as sirenes. Eu tinha dito ao delegado que chegariam em meia hora, mas eu conhecia o Rocha havia mais de uma década. Ele sabia que quando eu ligava, era sério. Chegaram em 12 minutos. 2 viaturas pararam em frente ao prédio. 4 policiais subiram até o apartamento. O delegado Rocha entrou primeiro, com aquela presença imponente que eu tinha aprendido a respeitar em tantos casos. Doutora Costa, cumprimento-me formalmente. Então viu Sofia com o rosto marcado, ainda tremendo. Sua expressão endureceu. Temos flagrante, eu disse. 3 tapas, testemunha ocular, gravação parcial no meu celular e cúmplice presente. O delegado assentiu e olhou para Bruno. Senhor, tem direito a permanecer em silêncio. O que se seguiu foi puro protocolo. Bruno foi preso. Helena também, como cúmplice. Foram algemados e levados para a viatura. Antes de sair, Bruno me olhou com um ódio que nunca vou esquecer. Isso não vai ficar assim, cuspiu. Minha família tem influência. Você vai ver. Sua influência não vale nada quando há evidência sólida e testemunhas, o interrompi. E se tentar me intimidar ou se aproximar da minha filha, vou garantir pessoalmente que cada dia da sua pena seja cumprido na penitenciária mais distante desta cidade. Levarão-no embora. E, pela primeira vez naquela noite, abracei minha filha. Ela chorou nos meus braços por um tempo que pareceu uma eternidade. Chorou anos de silêncio, de medo, de se sentir presa em um pesadelo sem saída. Por que não me contou? Perguntei quando ela finalmente conseguiu falar. Sentia vergonha, mãe. Você sempre foi tão forte, sempre defendendo outras mulheres. Como ia contar que eu mesma me tornei a vítima? Como ia admitir que me casei com um homem que era exatamente o tipo de monstro que você combate? Abracei-a com mais força. Isso acaba hoje. E acabou. Mas essa história não termina com a prisão. Essa história está apenas começando. Porque o que Bruno e Helena não sabiam era que o universo tem uma forma muito particular de fazer justiça. E eu ia me certificar de que cada uma das ações deles tivesse sua consequência. Às vezes confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte sua história nos comentários. Quero ler. Antes de contar o que aconteceu depois daquela noite, preciso que você entenda algo importante. Preciso que conheça quem era Sofia antes de Bruno. Porque quando você vê uma mulher destruída pela violência, é fácil esquecer que ela já foi uma criança que ria sem medo, uma adolescente cheia de sonhos, uma mulher que caminhava pela vida de cabeça erguida. Sofia nasceu em fevereiro, no auge do verão. Ricardo e eu havíamos nos casado há apenas 1 ano quando ela chegou, enchendo nossa casa em Santa Cecília com um choro que, naquele momento, me pareceu o som mais lindo do mundo. Meu marido era professor universitário de história, um homem gentil, daqueles que parecem não existir mais. Nunca levantou a voz, nunca levantou a mão. Quando tínhamos desentendimentos, nos sentávamos na varanda com chá e conversávamos até encontrar um meio-termo. Assim éramos nós e assim cresceu Sofia. Nossa filha era curiosa desde pequena. Lembro-me de quando ela tinha apenas 5 anos e desmontou o rádio-relógio do meu quarto porque queria entender de onde vinham as vozes. Ricardo riu por meia hora quando encontrou as peças espalhadas pelo tapete. Essa menina vai ser uma inventora, ele me disse enquanto recolhíamos parafusos.
E ele estava certo. Sofia sempre foi brilhante, não apenas inteligente, mas com aquela centelha especial de querer entender como tudo funcionava. Os pássaros, os motores, as reações químicas, as pessoas. Quando tinha 13 anos, ganhou sua primeira feira de ciências com um projeto sobre energia solar caseira. Lembro-me do rosto dela ao receber o primeiro lugar, uma mistura de orgulho e daquela humildade genuína que ela nunca perdeu. Mãe, acha que o pai está orgulhoso? Seu pai sempre esteve orgulhoso de você, minha querida, desde o dia em que nasceu. Ricardo estava lá, no meio do público, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Naquela noite, fomos os 3 jantar no restaurante preferido de Sofia, uma pequena petissaria no Bixiga que fazia a melhor massa da cidade. Pela nossa cientista, brindou Ricardo, erguendo o copo de refrigerante. Pela nossa família, eu disse. Por estarmos juntos, completou Sofia com aquele sorriso que iluminava qualquer lugar. Juntos. Essa palavra era nossa âncora. Não tínhamos muito dinheiro naqueles anos. A carreira de Ricardo na universidade era estável, mas modesta, e eu ainda construía minha reputação como advogada. Mas tínhamos algo mais valioso. Tínhamos uns aos outros. Os sábados eram sagrados em nossa casa. Ricardo preparava lasanha. Era sua especialidade, uma receita que ele tinha aprendido com uma tia que morava na Itália. Passava horas preparando o molho, cozinhando a carne, montando as camadas com cuidado. Sofia e eu éramos as ajudantes oficiais. Ela media os ingredientes com precisão matemática. Eu contava as histórias de família que meu marido adorava ouvir. Já contei o caso da Dona Mariana, eu perguntava enquanto picava cebolas. Mãe, já contou esse caso umas 10 vezes, ria Sofia. Mas desta vez tenho novos detalhes. E assim passávamos as tardes entre risadas, com o cheiro do molho tomate e queijo gratinado tomando conta da casa. Esses sábados. Como sinto falta deles. Sofia cresceu rápido. Rápido demais. Como crescem todos os filhos quando a gente não está prestando atenção. De repente, ela tinha 16 anos. Depois 18. Depois estava entrando na faculdade. Estudou engenharia ambiental na Unicamp. Era a primeira da turma sempre, não por ser perfeccionista obsessiva, mas porque genuinamente amava o que fazia. Chegava em casa e falava animada sobre sustentabilidade, tratamento de resíduos, energias renováveis, coisas que eu mal conseguia acompanhar. Mãe, sabia que podemos transformar lixo orgânico em biogás? É fascinante. Ricardo e eu a escutávamos encantados, orgulhosos de ter uma filha tão apaixonada por tornar o mundo melhor. Quando se formou com honras aos 23 anos, Ricardo chorou durante toda a cerimônia. Nem se preocupou em esconder as lágrimas. Estava feliz demais, orgulhoso demais. Aquela é minha filha, dizia qualquer pessoa sentada perto. Aquela é a minha Sofia. Depois da formatura, tiramos uma foto nós 3 juntos. Essa fotografia agora está emoldurada na minha sala. Sofia no meio, segurando o diploma, com Ricardo e eu de cada lado, abraçando-a. Todos sorrindo. Não sabíamos que seria uma das últimas fotos completas que teríamos como família. Sofia conseguiu emprego imediatamente em uma ONG importante que trabalhava com saneamento básico. Era pesquisadora, desenvolvendo projetos para levar água limpa a comunidades carentes. O sonho dela sempre foi fazer uma ciência que ajudasse as pessoas. Não quero trabalhar só por dinheiro, mãe. Quero que meu trabalho signifique algo. E significava. Em 2 anos, ela já era coordenadora de projeto. Publicou 2 artigos em revistas internacionais. Viajou para congressos no Chile e em Portugal. Era independente, bem-sucedida, feliz. Morava sozinha em um apartamento pequeno, mas aconchegante, na Vila Mariana. Nos finais de semana, ia andar de bicicleta no Parque do Ibirapuera, saía com as amigas da faculdade, visitava exposições de arte. E todo sábado, sem falta, vinha para casa para a lasanha do pai. Essa era nossa tradição intocável.
Até que ela conheceu Bruno. Foi em um seminário sobre desenvolvimento sustentável, há 4 anos. Ele trabalhava em uma empresa de consultoria ambiental, apresentando um projeto sobre eficiência energética. Sofia estava lá como representante da ONG. Mãe, conheci alguém, ela me disse naquela tarde por telefone, com uma empolgação na voz que eu não ouvia há tempos. Meu coração deu um salto, não de alegria, mas daquele pressentimento que toda mãe tem quando a filha está crescendo, quando está prestes a dividir a vida com mais alguém. Me conta. Chama-se Bruno, é engenheiro civil, é inteligente, divertido e tem um sorriso incrível. Conversamos por 2 horas depois do seminário. 2 horas, mãe. Nem vi o tempo passar. Eu queria estar feliz. Queria sentir aquela alegria pura que uma mãe deveria sentir quando a filha se apaixona. Mas algo dentro de mim se moveu. Um alarme silencioso que, naquele momento, eu não soube interpretar. Quando vamos conhecê-lo? Logo, muito logo. Quero que você e o pai conheçam. 3 semanas depois, Bruno veio jantar em casa. Chegou pontual, com uma garrafa de vinho e flores para mim. Bem vestido, bem educado, com aquele sorriso perfeito que mencionei antes. Perfeito demais. Dona Alice, é uma honra conhecê-la. Sofia me contou muito sobre a senhora e seu trabalho. Admiro profundamente o que faz pelas mulheres. As palavras certas, o tom certo, a postura certa. Ricardo apertou a mão dele. Conversaram sobre arquitetura histórica e projetos urbanos. Meu marido parecia à vontade com ele, mas eu observava. Observava como ele interrompia sutilmente Sofia quando ela falava. Observava como seu sorriso não chegava completamente aos olhos. Observava como, quando Sofia mencionou uma conquista profissional recente, ele rapidamente mudou o assunto para seus próprios sucessos. Pequenos detalhes, insignificantes para qualquer pessoa, mas eu tinha quase 30 anos vendo padrões. E reconhecia sinais de alerta. Naquela noite, depois que Bruno e Sofia foram embora, Ricardo me encontrou na cozinha, lavando a louça em silêncio. O que foi, amor? Ele perguntou, conhecendo meu silêncio melhor do que ninguém. Não sei. Algo não me convence. Dá tempo. É a primeira vez que você vê Sofia apaixonada. É natural que se preocupe. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse projetando meus casos de trabalho na minha vida pessoal. Talvez estivesse sendo super protetora. Mas meu instinto gritava. Os meses se passaram. Sofia e Bruno se tornaram inseparáveis. Ela começou a falar menos do trabalho e mais dele. Parou de ir à academia porque Bruno preferia que passassem aquele tempo juntos. Parou de sair com as amigas às quintas-feiras porque era noite especial deles. Mãe, estou feliz. Realmente feliz. Eu queria acreditar nela. Deus sabe que queria. Então, conhecemos Helena. Foi 7 meses depois, em um almoço que Bruno organizou. A mãe dele tinha acabado de se mudar para São Paulo de Belo Horizonte, segundo nos contou, para ficar mais perto do filho. Ele é tudo que tenho desde que meu marido faleceu, explicou com aquela voz melosa que depois aprendi a detestar. Helena era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Elegante na aparência, mas com uma energia que ocupava todo o espaço. Falava sem parar, sempre direcionando a conversa para Bruno, para o quanto ele era maravilhoso, para o quanto ela tinha sofrido para criá-lo sozinha depois da morte do marido. Foi um acidente terrível, disse com os olhos dramaticamente úmidos. Batida de carro. Nunca superei. Mas sua linguagem corporal não combinava com as palavras. Não havia dor real em sua expressão, apenas uma encenação. E a forma como ela olhava para Sofia, avaliando, medindo, decidindo se minha filha era boa o suficiente para seu filho. Depois daquele almoço, Ricardo e eu conversamos até tarde. Aquela mulher me dá uma má sensação, eu disse. A mim também, ele admitiu. Mas, Alice, Sofia é adulta. Não podemos. Eu sei, mas algo está errado.
Consigo sentir. Ricardo me abraçou naquela noite, como tinha feito milhares de vezes em nosso casamento. Se algo estiver errado, Sofia vai perceber. Nós a criamos para ser inteligente, para ser forte. Vamos confiar nela. E eu confiei. Esse foi meu erro. 1 ano e meio depois, Bruno pediu Sofia em casamento. Foi um pedido elaborado em Gramado, com neve falsa, velas e um violoncelista. Ela disse sim, chorando de felicidade. Quando nos contou, abracei minha filha e disse que estava feliz por ela. E parte de mim estava. A outra parte, a advogada experiente, gritava em silêncio. O casamento foi bonito. 150 convidados em uma chácara em Cotia. Sofia estava radiante no vestido de noiva. Ricardo a levou pelo braço até o altar. Lembro-me de ele me olhar antes de entregá-la, e em seus olhos eu vi a mesma preocupação que sentia. Mas era tarde. Já havíamos dado nosso consentimento. Já havíamos dado nossa bênção. Os primeiros meses de casamento pareciam normais. Sofia continuava vindo para casa aos sábados, agora com Bruno. Continuávamos fazendo lasanha. Mas as conversas já não fluíam com a mesma naturalidade. Bruno sempre tinha uma opinião sobre tudo. Sempre corrigia algum detalhe das histórias de Sofia. Sempre desviava a atenção para si mesmo. E Sofia? Sofia começou a falar menos. Então, Ricardo morreu. Foi repentino. Um aneurisma cerebral enquanto ele dormia. Foi em paz, sem dor, mas foi cedo demais. Ele tinha apenas 60 anos. Ainda tínhamos tantos anos pela frente, tantos sábados de lasanha, tantas histórias para construir, tantos netos para conhecer. Mas ele se foi, e com ele foi o equilíbrio de nossa família. O funeral foi um turbilhão de dor. Sofia chorou nos meus braços como não chorava desde criança. Bruno esteve ali, correto e apropriado, mas distante, como se cumprisse um dever social, mais do que consolando a esposa. Helena, por sua vez, passou o funeral inteiro comparando a morte de Ricardo com a morte do próprio marido. Sei exatamente como você se sente, Alice. Eu também perdi o amor da minha vida, embora deva dizer que minha perda foi mais traumática, porque foi violenta. Mesmo em minha dor, reconheci a manipulação, mas estava arrasada demais para confrontá-la. As semanas após o funeral foram as mais escuras da minha vida. A casa em Santa Cecília parecia vazia, cheia de fantasmas de uma vida que não existia mais. A caneca de café favorita de Ricardo ainda no armário, o casaco dele pendurado no corredor, seus livros de história no escritório. Sofia vinha quase todo dia, ficava comigo, me preparava comidas que eu não conseguia comer, me obrigava a tomar banho, a sair da cama. Mãe, você tem que continuar. O pai ia querer que você continuasse. E ela tinha razão. Mas continuar sem Ricardo era como respirar sem ar. Foi durante esses meses que Bruno começou a mudar. Ou talvez não tenha mudado, mas mostrou quem sempre foi. Começou a sugerir que Sofia não devia me visitar com tanta frequência. Sua mãe está bem. Precisa aprender a ser independente. Começou a criticar o trabalho dela, suas roupas, seus horários. Por que você chega tão tarde do escritório? O que você está fazendo, realmente? E Sofia, devastada pela perda do pai, vulnerável e buscando estabilidade, começou a ceder. Parou de vir com tanta frequência, parou de me contar tantas coisas, parou de ser a mulher que havia sido. Eu percebia nas ligações, em como sua voz havia perdido aquele brilho, em como ela sempre falava baixinho, como se alguém estivesse ouvindo. Filha, você está bem? Sim, mãe, só cansada do trabalho. A mesma resposta, de novo e de novo. E eu, imersa em meu próprio luto, não insisti o suficiente. Outro erro que carrego comigo. 6 meses após a morte de Ricardo, chegou a herança. Ricardo tinha sido um professor dedicado e tinha investido com sabedoria, pensando em nosso futuro. Deixou para Sofia e para mim uma quantia significativa. Dei a Sofia a parte dela integral, sem restrições, algo em torno de 4 milhões de reais. Mãe,
Isso é muito. Você devia ficar com mais. Não, meu amor. Seu pai queria que você tivesse segurança. Queria que você pudesse seguir seus sonhos sem preocupações. Com parte desse dinheiro, Sofia e Bruno compraram um apartamento em Moema, um lugar lindo que deveria ter sido um lar cheio de amor, mas que se transformou em uma prisão. As visitas se tornaram mais esparsas. Sofia sempre tinha uma desculpa: trabalho, compromissos, viagens com a família de Bruno. Quando vinha, eu notava mudanças sutis: o cabelo mais curto, as roupas mais discretas, a maquiagem mais carregada. Mãe, gosto desse novo estilo, ela dizia. Mas em seus olhos havia algo que eu nunca tinha visto antes: medo. E eu, cega pela minha própria dor, pelo meu próprio luto, não reconheci. Até aquela noite. Aquela maldita noite de 14 de setembro. A noite que mudou tudo. A noite em que finalmente abri os olhos e vi o que vinha acontecendo debaixo do meu nariz por quase 2 anos. Minha filha não estava bem. Minha filha não estava bem há muito tempo. E eu estivera perdida demais em minha própria tristeza para perceber. Mas naquela noite, quando vi aqueles 3 tapas, quando ouvi aqueles aplausos, quando senti meu sangue congelar, naquela noite recuperei meu propósito. Naquela noite, lembrei quem eu era. Alice Costa, advogada, lutadora, mãe. E ninguém, absolutamente ninguém, toca na minha filha sem enfrentar as consequências. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará ouvindo. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. A primeira rachadura não foi um tapa. Foi algo muito mais sutil, muito mais perigoso. Foi uma palavra. Deixe-me explicar. Depois daquela noite de 14 de setembro, quando Bruno e Helena foram presos, Sofia ficou comigo na casa em Santa Cecília. Não quis que ela voltasse para aquele apartamento em Moema. Não naquela noite. Eu precisava tê-la perto, ter certeza de que estava segura. Levei-a para seu antigo quarto, que havíamos mantido exatamente como ela deixou quando se mudou. Sua cama de solteiro com a colcha azul claro que ela mesma escolheu aos 16 anos, os diplomas e certificados ainda pendurados na parede, a foto dela com Ricardo na formatura em cima da escrivaninha. Mãe, faz tanto tempo que não durmo aqui, ela disse com uma voz tão pequena que partiu meu coração. Ajudei-a a trocar de roupa. Dei a ela um dos meus pijamas. Preparei chá de camomila com mel, como fazia quando ela era criança e não conseguia dormir. Sentamos na cama dela, como em tantas noites de sua infância. Me conta tudo, eu disse suavemente. Desde o começo. Preciso saber quando começou. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. Olhava fixamente para a xícara de chá, observando o vapor subir em espirais delicadas. Finalmente, falou. Lembra da nossa lua de mel no Nordeste? Em Porto de Galinhas? Claro que me lembrava. Tinha sido há 3 anos. Sofia voltou com centenas de fotos. O mar verde esmeralda, os coqueiros, o pôr do sol atrás dos barcos de jangada. Em todas as fotos, ela sorria, parecia radiante, parecia feliz. Na última noite, lá, continuou Sofia, estávamos jantando naquele restaurante na praia. Lembra da foto que mandei? Eu acenei com a cabeça. Lembrava perfeitamente. Sofia com um vestido florido, o sol se pondo atrás dela, um sorriso largo e genuíno. Tínhamos bebido uma caipirinha, estávamos comemorando. Um garçom se aproximou da nossa mesa. Um rapaz jovem, muito gentil, me perguntou em português se estava tudo bem com a comida. Eu disse que sim, que estava tudo delicioso. Conversamos por talvez 1 minuto. Sofia tomou um gole do chá. Suas mãos tremiam levemente. Quando o garçom foi embora, Bruno ficou quieto. Achei que estava aproveitando a vista, o momento, mas quando olhei para ele, tinha aquela expressão. Aquela expressão que depois aprendi a temer. Que expressão? Fria. Distant. Como se, de repente, eu fosse uma completa estranha. O que foi? Perguntei. Terminamos de jantar em silêncio. Voltamos para a pousada.
Eu achei que ia passar, que talvez fosse o cansaço da viagem. Mas quando entramos no quarto, ele fechou a porta e me olhou diretamente nos olhos. Sofia fez uma pausa, respirou fundo. Eu continuei esperando, dando a ela o espaço de que precisava. Ele me chamou de exibida. Só uma palavra. Mas a forma como ele falou, com aquele peso, com aquele desprezo, me fez entender que não era só uma palavra. Era uma sentença. Perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que tinha visto como eu sorri para o garçom, como prolonguei a conversa desnecessariamente, como eu claramente estava buscando atenção. Disse a ele que ele estava louco, que eu só tinha sido educada, que era assim que eu era com todo mundo. E então ele riu. Ele riu, mãe. Mas não era uma risada normal. Era uma risada condescendente, como se eu fosse uma criança boba que não entendia o mundo. E o que ele disse? Disse que talvez eu não percebesse o que fazia, que talvez fosse naturalmente exibida, que nem notava. Que a mãe dele tinha avisado que mulheres muito independentes, como eu, às vezes não sabiam se comportar adequadamente em um casamento. Eu sentia a raiva subir, mas a contive. Precisava ouvir tudo. Passei o resto da noite me desculpando, mãe. Me desculpando por algo que não tinha feito. Porque ele me fez sentir que talvez, eu tivesse feito algo errado sem perceber. Que talvez eu tivesse sido inapropriada. Que talvez eu precisasse ser mais consciente sobre como minhas ações podiam ser mal interpretadas. Essa foi a primeira rachadura. Eu não percebi, disse Sofia. Naquele momento, achei que era um mal-entendido. Achei que ele estava sensível porque era nossa lua de mel e queria que tudo fosse perfeito. Ela limpou uma lágrima. Mas no dia seguinte, no aeroporto, ele comprou rosas para mim, me abraçou e disse que estava arrependido, que tinha reagido de forma exagerada, que era porque me amava demais, que a ideia de me perder o deixava irracional. O ciclo clássico. Explosão. Lua de mel. Tenseo. Explosão. Eu já tinha visto centenas de vezes em meus casos. E agora via na minha própria filha. Quando foi a próxima vez? 2 meses depois. Fomos a uma confraternização do meu trabalho. Era uma celebração. Tínhamos fechado um projeto importante. Meu coordenador, o Sr. Farias, me parabenizou publicamente, me deu um abraço. Um abraço profissional, daqueles que se dá em eventos de trabalho. Bruno me cobrou naquela noite. E gritou comigo pela primeira vez. Disse que eu tinha humilhado, que todos naquela festa tinham visto como eu permitia que meu chefe me tocasse, que eu claramente não tinha respeito pelo nosso casamento. Expliquei que era meu coordenador, que tinha sido um abraço profissional, que tinha outras 30 pessoas ali. Mas ele não ouvia. Continuava gritando. Me chamou de ingênua. Me chamou de tola. Disse que, obviamente, meu chefe queria algo mais e que eu era burra demais para perceber. Sofia recostou-se na cabeceira da cama, exausta de reviver memórias que claramente guardava havia muito tempo. Comecei a ter medo de sair, medo de falar com colegas, medo de sorrir demais, medo de usar roupas que ele considerasse provocativas. Comecei a me monitorar constantemente. Essa blusa é apropriada? Essa conversa é inocente? Esse sorriso pode ser mal interpretado? Filha, isso é violência psicológica. É controle. Eu sei, mãe. Sei agora. Mas naquele momento, eu só queria que as coisas voltassem a ser como no começo, quando ele era encantador, quando me fazia sentir especial. Eu continuava pensando que, se eu me comportasse direito, se fosse esposa perfeita, ele voltaria a ser aquele homem de quem me apaixonei. Eu reconheci meu próprio fracasso naquele instante. Todas as vezes que Sofia tinha cancelado planos comigo. Todas as vezes que parou de vir aos sábados. Todas as vezes que sua voz soava apagada ao telefone. Eu tinha pensado que era o luto por Ricardo, que era o ajuste natural do casamento, que era vida adulta ocupada.
Mas tinha sido isso: isolamento sistemático, controle gradual, violência invisível. Quando começaram os tapas? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Sofia fechou os olhos. Há 7 meses. Uns dias depois que compramos o apartamento. O apartamento comprado com o dinheiro do pai. O dinheiro que Ricardo deixou para que ela tivesse segurança, liberdade, opções. A ironia era cruel. Eu estava animada com o apartamento. Queria decorá-lo, torná-lo nosso. Contratei um decorador, um rapaz jovem muito talentoso, recomendado por uma amiga. Chamava-se Gabriel. Eu já sabia para onde a história ia. Gabriel vinha com frequência, tomava medidas, mostrava opções de cores, de móveis. Era sempre profissional. Mas Bruno não gostava. Dizia que ele passava tempo demais em nossa casa, que claramente tinha intenções. Disse a ele que Gabriel era gay. Mãe. Era assumido. Estava noivo. Mostrei o perfil dele no Instagram, onde claramente aparecia com o namorado. Mas Bruno não se importou. Disse que podia ser bissexual, que podia estar mentindo, que eu era confiante demais. Me proibiu de continuar trabalhando com Gabriel. Tive que dispensá-lo, inventar uma desculpa. Gabriel ficou magoado. Achou que tinha feito algo errado. Tive que mentir para ele. E foi aí que tivemos a pior discussão até então. Disse a ele que estava sendo irracional, que não tinha o direito de controlar com quem eu trabalhava, que aquele apartamento era meu também, comprado com meu dinheiro. Sofia abriu os olhos. Eles estavam vermelhos, inchados. Ele me empurrou contra a parede. Não me bateu, não com o punho fechado, mas me empurrou tão forte que bati a cabeça no gesso. Vi estrelas por alguns segundos. Sentindo. Ele se desculpou imediatamente. Coro. Disse que não sabia o que tinha acontecido com ele, que eu tinha provocado ao mencionar meu dinheiro, quando éramos um time, que ele estava sob muito estresse no trabalho, que a mãe dele estava doente e ele preocupado. Sofia tocou o queixo, instintivamente, como se a dor ainda estivesse ali. Alguns meses depois, veio a pior agressão até então. Ele me deu um soco direto no queixo. Caí no chão. O vaso de cerâmica que o pai me deu caiu da mesa e quebrou. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Fiquei ali no chão da sala, sangrando pela boca, olhando para os cacos do vaso do pai. E a única coisa que pensei foi: pai, preciso de você. Não sei o que fazer. Abracei-a com mais força. Helena estava lá. Tinha visto tudo. Sabe o que ela fez? O quê? Ajoelhou-se ao meu lado e disse: as esposas temos que aprender quando ficar caladas. Eu aprendi essa lição há muitos anos. Agora é a sua vez. Depois disso, Bruno trancou-se no escritório. Helena me ajudou a limpar o sangue, me deu gelo para o queixo, me ensinou como disfarçar a mancha roxa. Corretivo amarelo primeiro, depois da cor da pele, depois pó. Ela explicou com toda a calma do mundo, como se fosse um tutorial de maquiagem normal. Perguntei se ela tinha passado por isso. Se o marido tinha batido nela alguma vez. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse: não, querida. Fui mais esperta. Aprendi a controlar a situação antes que escalasse. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Helena não tinha sido vítima. Helena tinha sido perpetradora. E agora estava criando uma segunda geração de violência, com Bruno como seu instrumento. Por que não me contou? Perguntei, embora soubesse a resposta. Porque sentia vergonha, mãe. Porque a vida inteira você defendendo outras mulheres. Porque você é forte, inabalável, corajosa. Como eu ia contar que eu, sua filha, tinha me tornado exatamente o tipo de mulher que você resgata? Além disso, ela continuou, Bruno sempre pedia desculpas depois. Sempre prometia mudar. Sempre me convencia de que tinha sido minha culpa, por tê-lo provocado.
E uma parte de mim ainda estava apaixonada pelo homem que conhecia há 4 anos. Ainda esperava que aquele homem voltasse. Mas ele não ia voltar, Sofia. Não, porque aquele homem nunca existiu. Era uma máscara. E a máscara caiu quando eu já estava presa. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O relógio da sala bateu 3 da manhã. O que vai acontecer agora? Perguntou Sofia, finalmente. Agora, eu disse, com uma determinação que não sentia há anos, agora vamos nos certificar de que Bruno e Helena enfrentem as consequências de cada uma de suas ações. Vamos usar todas as ferramentas legais que temos. E vamos recuperar a sua vida. E se ele sair? E se ele me procurar? Ele não vai sair. Não se eu puder evitar. E se sair, vai ter uma ordem de restrição tão sólida que ele não vai nem poder pensar em você sem violar a lei. Sofía finalmente sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. Senti falta dessa versão sua, mãe. Da guerreira. Eu nunca fui embora, filha. Só estava adormecida por um tempo. Mas já acordei. Naquela noite, nós duas dormimos na cama dela, abraçadas, como quando ela tinha 5 anos e as tempestades a assustavam. Mas desta vez, a tempestade já tinha passado. Ou era o que pensávamos. Porque o que não sabíamos era que Bruno e Helena não se renderiam tão facilmente. E que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ainda me pergunto se fiz certo ao chamar a polícia naquela noite, ou se deveria ter planejado com mais cuidado. E você? O que teria feito no meu lugar? Os dias após a prisão foram estranhos. Estranhamente silenciosos. Estranhamente pacíficos. Como se o mundo tivesse apertado o botão de pausa. Sofia ficou comigo em Santa Cecília. Não conversamos sobre voltar para o apartamento em Moema. Nenhuma de nós queria enfrentar aquela conversa ainda. Pela manhã, eu preparava café coado, como Ricardo fazia. Sofia sentava-se no balcão da cozinha, envolta em um dos meus roupões, olhando pela janela para o pequeno jardim. Às vezes, conversávamos. Mais frequentemente, ficávamos em um silêncio confortável, aquele tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Foi no 4º dia após a prisão que recebi a primeira ligação. Eu estava em meu escritório em casa, revisando documentos para preparar o caso formal contra Bruno e Helena, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente não atendo, mas algo me fez apertar o botão verde. Advogada Costa. Era a voz de uma mulher mais velha, refinada, com aquele tom de autoridade que vem de anos de privilégio. Sim. Quem fala? Me chamo Adriana Vasconcelos. Sou amiga próxima de Helena Mendes. Claro que era. Em que posso ajudá-la? Melhor dizendo, eu posso ajudá-la, senhora advogada. Entendi que houve um mal-entendido entre sua filha e meu querido amigo Bruno. O mal-entendido. Ela chamava 3 tapas no rosto de mal-entendido. Senhora Vasconcelos, com todo respeito, não houve nenhum mal-entendido. Houve um ato de violência doméstica que testemunhei diretamente e que está documentado pelas autoridades. Ah, advogada, por favor. A senhora é uma mulher do mundo. Sabe como são os casamentos jovens. Brigas, sums. Isso não significa que se deva destruir a vida de um homem bem-sucedido por um momento de... Eu a interrompi. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Um momento de quê, exatamente? Silêncio do outro lado. O que estou tentando dizer, continuou ela, com um tom mais cauteloso, é que Helena me contou muito sobre o filho. É um homem bom, trabalhador, devotado. E sua filha? Bem, Helena menciona que Sofia pode ser um pouco desafiante. Lá estava a narrativa que eu sabia que viria. A vítima provocou o agressor. A vítima mereceu. A vítima é o verdadeiro problema. Senhora Vasconcelos, serei muito clara.
Não tenho o menor interesse em discutir o caráter da minha filha com a senhora ou com qualquer outra pessoa. Minha filha foi vítima de violência. Tanto Bruno quanto Helena enfrentarão todas as consequências legais de seus atos. Isso seria muito infeliz, disse ela. E agora sua voz tinha um tom ameaçador. Bruno vem de uma família muito bem relacionada. O tio dele é juiz aposentado do Tribunal de Justiça. O primo é promotor. Seria uma pena se esse assunto se tornasse complicado para a senhora e seu escritório. Uma ameaça velada. Que previsível. Senhora Vasconcelos, tenho 28 anos nesta profissão. Enfrentei ameaças de todo tipo. Se acha que vou recuar porque o tio de Bruno é juiz, claramente não sabe com quem está falando. Além disso, continuei, esta conversa inteira está sendo gravada, como é meu direito legal. E qualquer tentativa de intimidação ou interferência em um caso ativo constitui obstrução da justiça. Deseja continuar? Ela desligou imediatamente. Soltei um suspiro e salvei a gravação em 3 lugares diferentes: meu celular, meu computador e a nuvem. 28 anos me ensinaram a documentar absolutamente tudo. Sofia apareceu na porta do escritório. Quem era? Contei sobre a ligação. Vi seu rosto empalidecer. Mãe, Adriana Vasconcelos é uma das mulheres mais influentes da alta sociedade. Se ela está do lado de Helena, não importa de que lado ela está. A justiça não funciona por conexões sociais. Mas, mesmo ao dizer essas palavras, eu sabia que não eram completamente verdadeiras. A justiça deveria funcionar assim. Na realidade, as conexões importavam. O poder importava. O dinheiro importava. E Bruno, ao que parecia, tinha mais conexões do que eu havia antecipado. A segunda ligação chegou naquela mesma tarde. Desta vez, era minha assistente no escritório, Célia. Ela parecia nervosa. Doutora, preciso contar uma coisa. Chegou um homem aqui há 1 hora. Disse que é advogado de Bruno Mendes. Deixou isso. Ela me mandou uma foto pelo WhatsApp. Era uma petição inicial. Uma ação por difamação, falsa acusação e danos morais. Contra mim. Contra Sofia. Pediam 3 milhões de reais em indenização. Ele deixou outra coisa também, continuou Célia. Uma ordem judicial temporária que suspende a medida protetiva contra o senhor Bruno. Assinada pelo desembargador, aposentado, Otávio Mendes. O tio dele. Claro. Como isso era possível? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Favors. Connexos. O sistema funcionando para quem tinha os contatos certos. Isso não é legal, eu disse. Vou recorrer imediatamente. Célia, entre em contato com a desembargadora Lopes. Ela me deve um favor. Preciso que ela analise este caso pessoalmente. Vou fazer. Desliguei e fiquei olhando para a imagem da petição no meu celular. 3 milhões de reais. Um valor calculado para intimidar, para assustar, para fazer as pessoas desistirem. Mas eu não era as pessoas. Sofia entrou novamente no escritório. Tinha ouvido parte da conversa. Mãe, isso está saindo do controle. Talvez a gente devesse... O quê? Olhei diretamente para ela. Recure? Deixar que eles saiam impunes? Permitir que ele continue batendo em você porque tem um tio desembargador? Não, mas 3 milhões de reais, mãe. Isso poderia nos arruinar. Eles não vão ganhar essa ação. É uma tática de intimidação pura e simples. Mas eu via o medo nos olhos de Sofia. E, pela primeira vez, vi algo mais. Dúvida. Filha, olhe para mim. Ela olhou, com esforço. Você está pensando em voltar com ele? Silencio. Sofia, me responda. Não sei, ela sussurrou. Não sei, mãe. Tudo isso é demais. As ligações, as ações, as ameaças. E o Bruno,
O Bruno tem me escrito. Meu sangue congelou pela segunda vez naquela semana. O quê? Ele me escreve do celular do advogado. Mensagens longas. Diz que está arrependido, que está fazendo terapia, que finalmente entendeu o que fez de errado, que a Helena também está recebendo ajuda psicológica. Que se eu der mais uma chance, ele vai mostrar que pode mudar. Sofia, você sabe o que eu vou dizer. Sei que é manipulação. Sei que ele provavelmente está mentindo. Mas, mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. E se, desta vez, for verdade? E se ele realmente vai mudar? Fomos casados por quase 3 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Levantei-me da escrivaninha e tomei as mãos da minha filha entre as minhas. Sabe quantas vezes ouvi essa mesma história? Quantas mulheres sentaram exatamente onde você está agora, me dizendo exatamente as mesmas palavras? Mas elas não são eu. Tem razão. Não são. Porque muitas delas não tiveram a sorte de ter alguém que as ajudasse a sair. Muitas delas voltaram. E sabe o que aconteceu? Sofia balançou a cabeça, mas acho que já sabia a resposta. Algumas estão em hospitais. Algumas estão em cadeiras de rodas. Algumas estão em cemitérios. Ele não me mataria. Isso é exatamente o que todas elas pensaram. Ficamos em silêncio. Eu podia ver a batalha interna em seu rosto. A parte racional lutando contra a parte emocional. A parte que sabia a verdade contra a parte que ainda queria acreditar no conto de fadas. Deixe-me te mostrar uma coisa, eu disse. Levei-a para meu escritório em casa, abri meu computador e mostrei estatísticas. Números frios, duros, inegáveis. 70% das mulheres que voltam com o agressor após um incidente grave sofrem violência mais severa. 40% acabam no hospital dentro do primeiro ano. E olhe este número. Apontei para um número em vermelho na tela. 135 mulheres foram mortas no Brasil no ano passado por violência de parceiro. 135. Cada uma delas acreditou que o parceiro ia mudar. Cada uma pensou que seu caso era diferente. Sofia olhava para a tela com olhos vidrados. Mas também tenho outros números, continuei. Mulheres que saíram. Mulheres que denunciaram. Mulheres que reconstruíram suas vidas. 85% relatam melhor qualidade de vida 2 anos depois. 90% dizem que foi a melhor decisão de suas vidas. Os outros 10%, alguns casos voltaram antes que pudéssemos ajudá-las completamente. Algumas enfrentaram dificuldades financeiras. Mas nenhuma delas, morreu. Minha filha se deixou cair no sofá do meu escritório. É que você não entende, mãe. Não é só o medo físico. É tudo. O apartamento que compramos juntos, os planos que fizemos, os amigos que conquistamos como casal, a família que íamos construir. Se eu deixá-lo, perco tudo isso. Não, disse com firmeza. Se você deixá-lo, você ganha a sua vida. Todo o resto é substituível. A sua vida, não. Mas me sinto tão culpada. Como se estivesse exagerando. Como se 3 tapas não fossem motivo suficiente para destruir um casamento. E lá estava, a negação, a minimização. A síndrome que eu tinha visto em centenas de casos. Sofia, olhe bem para mim. 3 tapas são 3 tapas a mais. Não existe um número aceitável de vezes que alguém pode bater em você. 0. 0 é o número correto. Mas o que as pessoas vão pensar? Minhas amigas, minhas colegas, a família dele. Você se importa mais com o que estranhos pensam do que com a sua própria segurança? Não é isso. É que é complicado. Não, filha. É simples. Ele bateu em você. Ele é o culpado. Você é a vítima. Não há nuance nisso. Sofia ficou calada por um longo momento.
Posso pelo menos ler as mensagens? Posso pelo menos ouvir o que ele tem a dizer? Cada fibra do meu ser queria dizer não. Queria proibi-la de ter qualquer contato com Bruno. Mas também sabia que, se a pressionasse demais, poderia afastá-la. Tudo bem, eu disse, cuidadosamente. Mas com condições. 1. Eu leio as mensagens com você. 2. Você não responde sem me consultar primeiro. 3. Documentamos tudo, caso precisemos usar legalmente. Combinado. Combinado. Naquela noite, sentadas no quarto dela, Sofia abriu o celular e me mostrou as mensagens. Havia dezenas, todas de números diferentes. A primeira dizia: Sofia, meu amor, você não imagina o quanto estou arrependido. Estou destruído. Esses dias na prisão me deram tempo para pensar, para ver realmente o que fiz. Fui um monstro com você. Não mereço seu perdão, mas peço mesmo assim. Por favor, me dê uma chance de mostrar que posso mudar. Te amo mais do que minha própria vida. Clássico. Autoflagelação seguida de declaração de amor. A segunda. Conversei com um psicólogo aqui. Me diagnosticou com transtorno de controle de impulsos, relacionado a traumas da infância. Finalmente entendo de onde vem minha raiva. Minha mãe, ela me machucou muito quando eu era criança. Sei que não é desculpa, mas é uma explicação. Estou trabalhando nisso. Por você. Por nós. Agora, ele culpava a mãe. Interessante, considerando que Helena tinha aplaudido quando ele bateu em Sofia. Terceira. Vi que meu advogado moveu uma ação contra você e sua mãe. Por favor, acredite, eu não queria isso. Foi decisão da minha família. Eu só quero resolver isso em particular, como um casal. Peça para eles retirarem a ação. Só me dê a oportunidade de falar com você cara a cara, sem advogados, sem sua mãe interferindo. Lá estava o verdadeiro objetivo. Isolá-la de mim. Falar em particular, onde ele poderia manipulá-la sem testemunhas. Vê o padrão? Perguntei a Sofia. Qual? Primeira mensagem: vitimização. Segunda: culpa os outros pelo comportamento. Terceira: tenta separar você do seu sistema de apoio. Este é o manual do manipulador. Capítulo 1. Mas, mãe, e se ele realmente está recebendo ajuda? E se ele realmente quer mudar? Se ele realmente quisesse mudar, respondi, levantando-me da cadeira, ele respeitaria o processo legal. Ele respeitaria seu espaço. Ele não estaria pressionando você para conversar em particular. Ele não estaria usando advogados para nos intimidar enquanto te manda mensagens de amor. Sofia sabia que eu tinha razão. Dava para ver em seu rosto. Mas também dava para ver que uma parte dela ainda queria acreditar na fantasia. Os dias seguintes foram difíceis. Sofia oscilava entre momentos de clareza e momentos de dúvida. Alguns dias, ela estava furiosa com Bruno, determinada a seguir em frente. Outros dias, ficava horas olhando para o celular, relendo as mensagens, questionando cada decisão. Eu tentava dar espaço a ela, enquanto a mantinha segura. Era um equilíbrio delicado. Uma tarde, a encontrei no jardim, parada em frente ao pequeno canteiro de ervas que Ricardo cultivava. O manjericão tinha crescido demais, a salsinha estava espalhada, o alecrim ameaçava invadir a calçada. O pai odiava ver as plantas assim, desleixadas, ela disse, sem se virar. Fiquei ao lado dela. Seu pai ia querer você viva e segura. Isso é tudo que importaria para ele. Às vezes, eu queria que ele ainda estivesse aqui. Ele sempre sabia o que dizer. Sempre sabia como fazer tudo parecer simples. Seu pai era sábio, mas até ele teria lutado com isso. Não porque não soubesse a resposta certa, mas porque você era filha dele. E quando a gente ama alguém, quer que essa pessoa tome suas próprias decisões. Mesmo quando a gente sabe que podem ser as decisões erradas. Sofia virou-se para me olhar. Você acha que estou tomando a decisão errada ao duvidar? Acho que é natural duvidar.
Você esteve com ele por quase 3 anos. Construiu uma vida com ele. Não dá para desligar esses sentimentos como um interruptor. Mas o que eu peço é que você não confunda o amor que sentia por ele com o perigo que ele representa agora. Qual é a diferença? O amor verdadeiro faz você se sentir segura. O amor verdadeiro te eleva, não te destrói. O que o Bruno ofereceu não era amor. Era controle disfarçado de amor. Sofia assentiu lentamente. Sabe o que é o mais difícil? Ela perguntou. O quê? Aceitar que passei quase 3 anos apaixonada por uma mentira. Que o homem que eu conheci nunca existiu. Que tudo foi uma atuação planejada para me prender. Não foi culpa sua, filha. Eu sei na minha cabeça, mas meu coração ainda não aceita. Abracei-a ali, entre o manjericão crescido demais e a salsinha espalhada, sob o mesmo céu que Ricardo costumava observar enquanto preparava lasanha aos sábados. Vai doer por um tempo, eu disse. Mas a dor significa que você está sarando. Significa que está viva. Naquela noite, Sofia finalmente bloqueou todos os números dos quais Bruno tinha escrito. Não foi fácil. Ela chorou enquanto fazia isso. Mas fez. Estou pronta, ela disse, secando o rosto. Estou pronta para lutar. Então, vamos lutar. E assim fizemos ponto no dia seguinte. Parti para o contra-ataque legal. Apresentei um recurso formal contra a suspensão da medida protetiva. Documentei cada ameaça, cada ligação, cada mensagem. Contatei a desembargadora Lopes, que revisou o caso e confirmou que a ordem do colega aposentado tinha sido irregular e fora da sua competência. A medida protetiva foi restabelecida em 48 horas, com mais rigor. Bruno não podia se aproximar de Sofia, de mim, de nossa casa ou do local de trabalho dela em um raio de 500 metros. Enviei uma notificação extraoficial ao advogado de Bruno, anexando cópia da gravação da ligação de Adriana Vasconcelos e lembrando dos crimes de obstrução da justiça e intimidação de testemunha. A ação de danos morais deles não desapareceu, mas o tom mudou. De agressivo, tornou-se mais defensivo. Enquanto isso, o processo criminal contra Bruno e Helena seguia seu curso. A audiência de custódia os tinha mantido presos preventivamente, dada a gravidade, as testemunhas, eu e o risco de reiteração. Eles estavam na cadeia pública, aguardando o andamento. Minha experiência me dizia que, em casos como esse, a defesa tentaria um acordo, uma transação penal, algo para evitar o julgamento e uma possível condenação mais severa. E foi exatamente o que aconteceu. Uma semana depois, recebi uma ligação do promotor designado para o caso, Dr. Tadeu. Doutora Costa, a defesa do Sr. Mendes e da Sra. Helena está propondo um acordo. Querem uma audiência de conciliação. Qual é a proposta? Perguntei, já desconfiada. Eles propõem o reconhecimento da culpa por lesão corporal leve em caso de violência doméstica, com aplicação de penas restritivas de direitos, prestação de serviços comunitários e comparecimento a programas de reeducação. Para a Sra. Helena, o mesmo, como partícipe. Em troca, pedem a retirada da queixa, o arquivamento do caso e a desistência da ação de divórcio litigioso de sua filha, com partilha amigável de bens. Soltei uma risada seca. É sério? Eles acham que minha filha vai voltar para ele como parte de um acordo penal? Eles estão tentando. A proposta inclui também a retirada da ação de danos morais que moveram contra vocês. Doutor Tadeu, com todo respeito, essa proposta é ofensiva. Não há acordo. Quero julgamento. Quero condenação. E o divórcio será litigioso, sim. Vou entrar com ação por violência patrimonial também. Aquele apartamento em Moema foi comprado majoritariamente com recursos da herança da minha filha, que é bem familiar. Vou pedir a dissolução da sociedade conjugal com reversão integral do bem para Sofia. Houve uma pausa do outro lado. Eles não vão gostar nada disso. O problema deles não é o que eu gosto ou não gosto, doutor. O problema deles é a lei.
E a lei, neste caso, está do nosso lado. Entendo. Vou comunicar a recusa. Esteja ciente de que, sem um acordo, o processo pode se arrastar. E a pressão da família deles pode aumentar. Que aumentem. Estou preparada. Desliguei e me virei para Sofia, que estava ouvindo atentamente. Mãe, violência patrimonial? É um dos tipos de violência doméstica previstos na Lei Maria da Penha. Ele usou seu dinheiro, controlou seus recursos, e o imóvel adquirido com patrimônio majoritariamente seu foi palco de agressões. Podemos argumentar que ele deve ser revertido para você na integralidade. É uma jogada arriscada, mas possível. E se não der certo? Pelo menos vamos complicar muito a vida deles. E enviar uma mensagem clara: não vamos nos curvar. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. A família de Bruno, aparentemente, não estava acostumada a serem contrariados. Começaram a circular rumores sobre mim no fórum. Diziam que eu era exagerada, que estava transformando uma briga de casal em caso político, que estava arruinando a vida de um jovem promissor por um deslize. Alguns colegas que antes eram cordiais agora me evitavam no corredor, mas eu também tinha aliados. Anos de carreira dedicada a causas justas tinham me rendido respeito em certos círculos. A desembargadora Lopes me chamou para um café. Alice, cuidado, ela me disse, baixinho, no refeitório do tribunal. O Otávio Mendes, o tio aposentado, tem muitos amigos. Eles estão furiosos. Já ouvi comentários sobre abrir processos éticos contra você, por utilizar a profissão para perseguição pessoal. Isso é absurdo. Eu sei que é, mas é assim que eles jogam. Sua arma é a prova. Mantenha tudo documentado. Cada passo. Foi o que fiz. Transformei minha casa em um quartel-general. Paredes foram cobertas com linhas do tempo, impressões de mensagens, registros de ligações, cópias de processos. Sofia, aos poucos, começou a sair do estado de choque e a se envolver. Ela lia processos, organizava arquivos, fazia anotações. Era sua forma de recuperar o controle. Certa manhã, ela chegou ao escritório em casa com um caderno na mão. Mãe, olha o que eu descobri. Ela abriu o caderno. Tinha feito uma linha do tempo detalhada de todas as agressões e humilhações, com datas aproximadas, contextos, testemunhas potenciais, como a amiga que recomendou o decorador Gabriel, que poderia confirmar a dispensa forçada. Isso pode servir? Fiquei com os olhos cheios de lágrimas de orgulho. Serve perfeitamente. Feel-ha. É exatamente o tipo de documentação que fortalece nosso caso. Ela sorriu, um sorriso mais forte desta vez. É estranho. Passar tanto tempo com medo de lembrar, e agora, colocar tudo no papel, me faz sentir mais forte. Como se estivesse tirando o poder que essas memórias tinham sobre mim. É exatamente isso que é. Você está transformando a dor em evidência, em poder. Enquanto nos preparávamos para a batalha legal, também começamos a enfrentar a batalha prática, a vida. Sofia precisava voltar a trabalhar. Ela tinha se afastado da ONG após a prisão de Bruno, usando férias e licença médica por estresse. Agora, era a hora de retornar. Acompanhei-a no primeiro dia. Não por insegurança dela, mas por uma precaução minha. O coordenador dela, o Sr. Farias, foi extremamente solidário. Sofia, que bom tê-la de volta. Sua cadeira ficou vazia. Não se preocupe com nada, seu ritmo. Ele nem mencionou Bruno diretamente, mas seu olhar para mim, de compreensão silenciosa, disse tudo. No caminho de volta para casa, sozinha, permiti-me sentir um pouco de alívio. Minha filha estava se reerguendo. O sistema, apesar de todas as suas falhas, estava funcionando, pelo menos por enquanto. E nós estávamos atacando, não apenas nos defendendo. Mas eu sabia que a família Mendes não desistiria. A próxima investida veio de uma forma que eu não esperava. Foi Helena, da prisão,
Quem deu o próximo passo. A carta chegou em um envelope simples, sem remetente, endereçado a Sofia. Ela trouxe para a sala, segurando-a como se estivesse quente. É da Helena, disse, a voz um pouco trêmula. Como você sabe? Reconheço a letra. Ela sempre faz esses R com uma voltinha peculiar. Você não precisa abrir, eu disse imediatamente. Preciso sim. Se não abrir, vou ficar imaginando que está dentro para sempre. É melhor saber. Ela abriu o envelope com cuidado. Era uma carta manuscrita, várias páginas. Ela começou a ler em silêncio, seus olhos percorrendo as linhas. Sua expressão mudou de apreensão para incredulidade, depois para uma raiva contida. O que ela diz? Perguntei, quando Sofia baixou as páginas. É incrível. Ela não pede desculpas. Não admite nada. É uma carta cheia de conselhos de mãe para mãe. Sofia ergueu a carta e leu em voz alta, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Minha querida Sofia, escrevo a você de um lugar sombrio, onde fui colocada por um mal-entendido trágico. Como mãe, você deve entender o instinto de proteger um filho. Bruno é meu único filho, minha razão de viver desde que meu querido marido partiu em um acidente horrível. Sempre fiz o que era preciso para mantê-lo seguro, para guiá-lo. Se, na minha ânsia de vê-lo feliz e bem assentado, exerci alguma influência que você interpretou como errada, lamento que você não tenha entendido minhas intenções. Uma família forte precisa de uma figura matriarcal firme. Eu vi em você uma menina brilhante, mas um tanto rebelde. Achei que precisava de orientação para se tornar a esposa que meu filho merecia. Talvez meus métodos tenham sido mal interpretados. Agora, vejo você e sua mãe travando uma guerra contra meu menino. Isso vai destruir todas as vidas envolvidas, especialmente a sua. Pense na sua reputação. Pensé no futuro. Uma mulher divorciada, marcada por um escândalo, será difícil reconstruir. Proponha uma trégua. Convença sua mãe a aceitar o acordo. Deixe Bruno cumprir uns serviços comunitários, nós sairemos da vida de vocês. Todos seguem em frente. Insistir nesse processo será como cavar a cova da sua própria felicidade. Reflita. Com a preocupação de quem já viveu muito, Helena. Quando Sofia terminou de ler, o silêncio na sala era pesado. Eu estava estupefata. Não pela audácia, mas pela perfeição da manipulação. A carta era um monumento à distorção. Ela se colocava como uma mãe dedicada, insinuava que Sofia era imatura, rebelde, ameaçava veladamente, difícil reconstruir, e fazia uma proposta que, na verdade, mantinha Bruno impune e ainda tentava isolar Sofia de mim. Convença sua mãe. Sofia olhou para mim, os olhos faiscando. Ela acha que eu sou idiota? Acha que depois de tudo, eu vou cair nessa? Ela acha que você é a mesma mulher assustada e isolada de alguns meses atrás. Ela não percebeu que você mudou. O que a gente faz com isso? Document Amos. É mais uma peça de prova. Mostra a continuidade da manipulação, mesmo da prisão. E nós respondemos. Respondemos. Como? Com os fatos. E com a lei. Naquela mesma tarde, redigi uma resposta. Não de Sofia. De mim, como advogada dela. Foi uma notificação formal endereçada a Helena e aos seus advogados, com cópia para o promotor e para o juiz do caso. Ilustríssima senhora Helena Mendes, venho por meio desta acusar o recebimento de sua comunicação manuscrita endereçada a minha cliente, Sofia Costa, datada de data. Considero tal comunicação um ato flagrante de tentativa de intimidação e manipulação psicológica, características já documentadas nos autos do processo em curso. Informo que a carta foi anexada aos autos como nova prova da dinâmica abusiva que sua cliente e seu filho mantinham sobre minha cliente. Qualquer nova tentativa de contato direto ou indireto com Sofia Costa será interpretada como violação da medida protetiva em vigor, que se estende a atos de terceiros em nome dos investigados, e como obstrução da justiça, com as consequências legais cabíveis.
Reafirmamos que não há interesse em qualquer acordo que não envolva a responsabilização penal integral dos senhores Bruno e Helena Mendes, bem como a reparação civil completa pelos danos morais e patrimoniais causados. Atenciosamente, Alice Costa, OAB-SP 123.456. Enviei a notificação por todos os meios possíveis. Carta registrada para prisão, e-mail para os advogados, protocolo no tribunal. Efeito foi imediato. No dia seguinte, o advogado de Bruno ligou, furioso. Doutora Costa, essa notificação foi desnecessariamente agressiva. Minha cliente só tentou um apelo humano. Um apelo humano que constituiu crime, doutor. A partir de agora, qualquer comunicação passa por mim. Esse é o jogo. Se não gostam, não cometam crimes. Ele desligou batendo o telefone. Sofia parecia um pouco atordoada com a firmeza, mas também aliviada. É estranho, mãe. Ver você tratando eles com a mesma frieza com que tratam os casos, me faz perceber que isso é real. Que não é só um problema meu. É um caso, como todos os outros que você já enfrentou. É exatamente isso. E você não está mais sozinha nisso. A carta de Helena, no entanto, tinha um efeito colateral que eu não previra. Ela chegou às mãos da imprensa. Não sei como, se foi vazamento da defesa tentando criar simpatia, ou se alguém do fórum falou demais. Mas o fato é que, 2 dias depois, um jornal local publicou uma pequena nota na coluna de sociais. Família tradicional em crise. Filho de desembargador aposentado e mãe respondem por agressão à nora, que é filha de conhecida advogada de causas feministas. Cartas dramáticas da cadeia apelam por reconciliação. A nota era pequena, mas suficiente. Na era das redes sociais, era como jogar gasolina em um fogo controlado. Meu celular começou a tocar. Primeiro, colegas querendo saber se era verdade. Depois, repórteres pedindo entrevista. Blogueiros de direitos humanos se interessaram pela história. Do outro lado, imagino que a família de Bruno também estivesse empolvorosa, mas por motivos opostos. O escândalo público era a última coisa que eles queriam. Decidi controlar a narrativa. Aceitei dar uma breve entrevista para um portal de notícias confiável, focado em direitos das mulheres. Não mostrei a cara. Falei apenas como advogada da vítima, protegendo a identidade de Sofia. Expliquei, de forma clínica, os fatos do caso, a agressão testemunhada, a cumplicidade da sogra, a violência psicológica, as tentativas de intimidação pós-evento. Não emocionei. Não dramatizei. Apresentei fatos. O artigo saiu com o título Caso emblemático, quando a violência doméstica encontra cumplicidade familiar e poder judiciário. O texto era equilibrado, mas a menção ao poder judiciário, o tio desembargador, foi uma brasa. Efeito foi interessante. Na internet, a opinião se dividiu, como sempre. Havia quem me chamasse de justiceira, quem chamasse Sofia de interesseira que se arrependeu e quem atacasse a família Mendes por tentar usar influência. Mas, no meio jurídico, o caso ganhou um peso diferente. Agora estava sendo observado. Juízes, promotores, defensores, todos sabiam que aquele caso tinha holofotes. Isso tornava manobras obscuras muito mais arriscadas. A pressão, que antes vinha de cima, da família Mendes, agora também vinha de baixo, da opinião pública informada. Era uma faca de 2 gumes, mas, naquele momento, parecia nos beneficiar. Uma tarde, recebi uma visita inesperada no meu escritório profissional. Era uma mulher na casa dos 50 anos, vestida de forma simples, com um ar de extrema tristeza. Minha recepcionista anunciou: Dona Alice, a senhora Marta está aqui. Diz que é sobre o caso da Sofia. Convidei-a para entrar. Ela se sentou, as mãos tremendo ligeiramente. Doutora, meu nome é Marta. Eu era empregada doméstica da Dona Helena. Trabalhei para ela por 8 anos, até pouco antes de ela se mudar para o apartamento do Bruno. Meu coração acelerou. Em que posso ajudá-la, Dona Marta? Ela olhou para a porta, como para se certificar de que estava fechada. Eu vi a notícia no jornal.
Sobre aggresso. Sobre a carta. Ela fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. Eu preciso contar uma coisa. Algo que carrego comigo há anos. Algo sobre a morte do Sr. Armando, o marido da Dona Helena. O ar no escritório pareceu ficar mais pesado. Conte, eu disse suavemente, ligando o gravador do meu celular com um gesto discreto. Com a sua permissão, vou gravar nossa conversa, para não perder detalhes. Ela assentiu, nervosa. Tudo bem. Eu preciso que isso saia. Trabalhava para eles na casa em Belo Horizonte. O Sr. Armando era um homem quieto, bom, A dona Helena era diferente. muito controladora. Brigavam muito. Ela sempre humilhava ele, na frente de quem fosse. Dizia que ele era um fracasso, que não dava conta de sustentar a família do jeito que ela merecia. E o Bruno? O Bruno era adolescente na época. A Dona Helena passava a mão na cabeça dele demais. Dizia que ele era perfeito, que era o homem da casa, que o pai não servia para nada. O Bruno cresceu ouvindo isso. Ele tratava o pai com desprezo também. E o acidente? Perguntei, mantendo minha voz calma. Dona Marta engoliu em seco. Na noite em que o Sr. Armando morreu, eles tiveram uma briga feia. Eu estava na cozinha, arrumando. Ouvi gritos. A Dona Helena gritando que ele era um inútil, que se ele fosse um homem de verdade, sumiria. O Sr. Armando gritou de volta, coisa rara. Disse que ia embora, que ia pedir o divórcio. Houve um barulho de algo quebrando. Depois, silêncio. Ela fechou os olhos, como se revivendo a cena. Pouco depois, a Dona Helena veio à cozinha. Estava muito calma. Demais. Disse, Marta, o Sr. Armando teve um desmaio e caiu das escadas. Ligue para o resgate. Eu corri. Ele estava no pé da escada, numa posição estranha. Já estava frio. A ambulância veio, a polícia veio. A Dona Helena contou a mesma história. Ele tinha tonturas, escorregou. Chorou muito na frente dos policiais. Mas eu vi uma coisa. O quê? Quando a polícia foi embora e eu fui limpar o corredor, encontrei um pedaço do corrimão de madeira solto, bem no topo das escadas. As pontas de prego estavam para fora, como se tivesse sido arrancado com força. E tinha uma mancha escura nele. Não era de ferrugem. Parecchia, sangue seco. Eu fiquei com medo. Guardei o pedaço de madeira, escondido no meu quarto de empregada. No dia seguinte, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a Dona Helena me chamou. Me deu uma quantia em dinheiro, bem maior que minha rescisão. Disse que, com a morte do patrão, não precisaria mais dos meus serviços. Que eu devia ir embora na hora, para não ficar triste com as lembranças. Ela me olhou nos olhos e disse, mulheres inteligentes sabem quando esquecer o que viram, Marta. Isso é para o seu bem. Eu tinha medo. Peguei o dinheiro e fui embora. Levei o pedaço de madeira comigo. Você ainda tem esse pedaço? Minha voz era um sussurro. Ela abriu uma bolsa de pano que trazia consigo e tirou um embrulho de pano amarrado com barbante. Com mãos trêmulas, desfez o nó. Dentro, havia um pedaço de madeira de corrimão, com cerca de 30 centímetros. Em uma das extremidades, manchas escuras e marrons, incrustadas na madeira. E, de fato, os pregos estavam tortos, como se tivessem sido arrancados à força. Guardei isso todos esses anos. Nunca tive coragem de ir à polícia. A família dela tinha influência lá também. E eu era só uma empregada. Mas quando vi a notícia, quando soube que ela estava fazendo a mesma coisa com outra mulher, com a sua filha, eu não pude ficar calada. Talvez isso possa ajudar. Olhei para aquele pedaço de madeira, uma relíquia de um crime possivelmente nunca investigado. O peso daquela descoberta era enorme. Isso mudava tudo. Não era mais apenas sobre agressão contra Sofia. Era sobre um padrão.
sobre um possível homicídio mascarado de acidente. Sobre uma mulher que não apenas compactuava com a violência, mas que podia tê-la perpetrado. Dona Marta, eu disse, com toda a seriedade que pude. O que você está fazendo é muito corajoso. Isso pode ser crucial, mas também pode ser perigoso para você. A senhora está disposta a prestar um depoimento formal? A entregar isso como prova? Ela hesitou por um momento, então assentiu com firmeza. Estou. Não posso mais viver com esse segredo. E se isso pode impedir que ela faça com outra pessoa o que fez com o Sr. Armando, e quase fez com a sua filha? Levei Dona Marta diretamente à delegacia. Não a mesma do caso de Sofia, mas uma delegacia de homicídios. Apresentei-a ao delegado Rocha, que, por coincidência, tinha contatos lá. Expliquei a situação. O delegado de homicídios, um homem sério chamado Dr. Gilberto, ouviu atentamente a história de Dona Marta, examinou o pedaço de madeira. Precisamos reabrir o inquérito do caso Armando Mendes, ele disse, finalmente. Isso aqui é indicativo forte de que a queda pode não ter sido acidental. A madeira do corrimão solta, com sinais de violência, combinado com um novo depoimento. Vamos solicitar a exumação do corpo, novas perícias. A notícia da reabertura de um inquérito de homicídio contra Helena Mendes caiu como uma bomba. A defesa dela entrou em desespero. A estratégia deles, que era minimizar o caso de agressão contra Sofia como um deslize familiar, desmoronou completamente. Agora, a ré era investigada por algo infinitamente mais grave. A cobertura da mídia, que já existia, explodiu. A história ganhou contornos de novela. A sogra manipuladora possivelmente assassina, o filho agressor criado por ela, a nora engenheira que escapou. A pressão pública para que a justiça fosse feita se tornou avassaladora. Bruno, na cadeia, deve ter sentido o chão desaparecer sob seus pés. Sua defesa, antes agressiva, começou a mudar de tom. O advogado dele me ligou novamente, mas desta vez a arrogância tinha desaparecido. Doutora Costa, precisamos conversar. Meu cliente está disposto a aceitar um acordo no caso da sua cliente. Uma confissão plena, sem condições. Penas mais severas, até. Mas, separado do caso da mãe dele. Ele alega que não sabia de nada sobre o que aconteceu com o pai. É conveniente, respondi, secamente. Mas os casos estão interligados. O comportamento dele é fruto do ambiente que a mãe criou. O juiz vai levar isso em consideração de qualquer forma. Ele está desesperado, doutora. A mãe dele, ele está começando a questionar tudo. Era a fissura que eu esperava. O início do desmoronamento da fachada da família unida. Meu interesse é a justiça para minha filha, doutor. Se o seu cliente confessar e colaborar com a investigação sobre a mãe, isso será visto com bons olhos pelo Ministério Público e pelo juiz no caso dele. Mas isso é uma conversa que ele precisa ter com o promotor, não comigo. Desligue-ai. A estratégia agora era mantê-los separados. Jogar um contra o outro. A aliança entre mãe e filho, baseada em segredos e violência, era frágil. Sob pressão suficiente, ela quebraria ponto e quebrou ponto 2 semanas depois. O promotor Tadeu me chamou. Alice, você não vai acreditar. Bruno Mendes pediu para fazer uma delação premiada contra a própria mãe. A audiência de delação foi realizada em segredo de justiça, em uma sala reservada do fórum. Eu não pude estar presente, mas o promotor Tadeu me deu um resumo depois. Bruno, escoltado e com uma aparência abatida, confirmou perante o juiz e o promotor o que Dona Marta dissera. O clima de terror na casa de sua infância, a constante humilhação do pai por parte de Helena, a violência psicológica. E então, ele disse algo que até aquele ponto era só uma suspeita nossa. Na noite da morte do pai. Ele, então com 17 anos, tinha ouvido a briga do andar de cima. Ouvirá a voz do pai, mais alta e desesperada do que nunca. Helena, solta. Você está louca. Depois, um baque surdo, seguido de um silêncio mortal.
Minutos depois, Helena desceu as escadas, com as mãos trêmulas. Encontrou Bruno parado na sala. Olhou para ele e disse, com uma calma aterrorizante: seu pai caiu. Foi um acidente trágico. Você entende, Bruno? Foi um acidente. Nós somos tudo um para o outro agora. Ele entendeu. Tinha entendido naquele momento, mas enterrou o entendimento no mais fundo de sua mente. A versão do acidente se tornou sua verdade, porque confrontar a alternativa, que sua mãe poderia ter empurrado ou mesmo golpeado o pai, era insuportável. A delação dele não continha a confissão de ter visto o ato, mas corroborava a narrativa de Dona Marta e criava um contexto fortíssimo para a reabertura do inquérito. Em troca, ele pedia a aplicação da delação premiada no seu próprio processo, de agressão a Sofia. Com redução de pena, a delação foi aceita. O caso contra Helena se transformou de participação em lesão corporal para investigação de homicídio qualificado. Ela foi transferida para uma cela em regime mais rigoroso. A defesa dela entrou com um pedido de habeas corpus, que foi negado, dada a gravidade das novas evidências. O impacto em Sofia foi complexo. Por um lado, havia um imenso alívio em saber que a fonte do mal com que ela convivera estava sendo exposta e enfrentada. Por outro, houve uma onda de tristeza e de raiva ainda mais profunda. Tudo isso, tudo o que ele fez comigo, era um eco do que ele viveu. Ele era uma vítima também, antes de ser um monstro. Isso não o absolve, mas é devastadoramente trágico. É a cicatriz da violência, filha, eu expliquei. Ela passa de geração em geração, até que alguém tenha coragem de quebrar a corrente. Você está quebrando a corrente. Com a delação de Bruno e as novas investigações, o caso de agressão contra Sofia caminhou rapidamente para a sentença. Com a confissão e a colaboração, o juiz aplicou a pena, 2 anos e 8 meses de detenção, convertidos em prestação de serviços comunitários em uma instituição que atendia vítimas de violência doméstica, além da obrigação de comparecer a um programa de reeducação para agressores. Foi uma pena considerada justa pelo promotor, dada a delação. Para mim, parecia pouco. Mas a justiça penal é assim. Trata de punir e, em teoria, recuperar. O que importava mais para nós era o âmbito cível. Com a confissão criminal de Bruno, nossa ação de divórcio litigioso com partilha desfavorável a ele e pedido de reparação por danos morais e patrimoniais se tornou uma estrada aberta. A ação de danos morais deles contra nós foi arquivada. Juiz da Vara de Família, analisando todas as provas, incluindo o contexto do possível homicídio da sogra, concedeu o divórcio imediatamente. Na partilha, determinou que o apartamento em Moema, adquirido com recursos majoritariamente de Sofia, herança, fosse adjudicado integralmente a ela, pois caracterizou-se como bem familiar e houve violência patrimonial e moral no ambiente conjugal. Além disso, condenou Bruno ao pagamento de uma indenização por danos morais a Sofia, no valor de R$200 mil, uma vitória simbólica, mas significativa. Quando a sentença cível foi lida, eu e Sofia estávamos na sala de audiências. Ela segurou minha mão com força. Não havia alegria explícita, mas uma paz profunda, uma sensação de fechamento. A justiça, com todas as suas imperfeições e lentidão, tinha funcionado. Do lado de fora do fórum, alguns repórteres esperavam. Desta vez, Sofia se virou para eles. Eu fiquei ao seu lado, em silêncio. Ela respirou fundo e disse: hoje a justiça me devolveu minha vida e minha dignidade. Não é um dia feliz, porque ninguém sai feliz da violência. Mas é um dia de esperança. Esperança de que mais mulheres encontrem forças para denunciar e de que o sistema as ouça. Obrigada. Ela não respondeu a perguntas. Simplesmente virou-se e entramos no carro. No caminho para casa, ela olhou pela janela. O que a gente faz agora, mãe? Agora, eu disse, a gente vive. Você vende aquele apartamento, se quiser. Você volta ao seu trabalho, aos seus sonhos. Você reconstrói. E, quando se sentir pronta, talvez você possa usar sua história para ajudar outras, se for sua vontade. Talvez, ela murmurou. Mas primeiro, preciso aprender a ser só Sofia de novo.
Não a esposa do Bruno, não a vítima, não a personagem de um processo. Só Sofia. Os meses que se seguiram foram de reconstrução lenta e diária. Sofia vendeu o apartamento em Moema. Comprou um estúdio menor, perto do trabalho, decorado por ela, do jeito que ela sempre quis, sem a sombra de ninguém. Voltou aos projetos na ONG com um vigor renovado. Desta vez, seu foco se voltou para projetos de educação ambiental e de empoderamento feminino em comunidades carentes, unindo suas duas paixões. Eu, lentamente, voltei minha atenção para o meu escritório, para meus outros casos. Mas algo tinha mudado em mim também. A frieza profissional que sempre mantive agora era temperada por uma empatia mais profunda, nascida da dor vivida na própria carne. Eu não era mais apenas a advogada que defendia vítimas. Eu era uma mãe que tinha quase perdido a filha para o mesmo monstro que combatia. Helena, por sua vez, enfrentou um julgamento longo e complicado pelo homicídio do marido. As provas circunstanciais eram fortes, mas não havia prova direta. O depoimento de Dona Marta e a delação do próprio filho pesaram muito. Ela foi condenada a 12 anos de prisão por homicídio qualificado, motivo fútil e meio cruel. A mulher que achava que podia controlar tudo com manipulação e violência perdeu o controle da própria vida. Certa tarde, quase um ano após aquele jantar fatídico, eu e Sofia estávamos em casa, em Santa Cecília. Era um sábado. O cheiro de lasanha tomava a cozinha. Desta vez, era Sofia quem estava ao fogão, seguindo a receita do pai. Está quase pronto, mãe, ela disse, mexendo o molho. Eu me aproximei. Coloquei o braço em volta de seus ombros. Olhamos para a panela juntas, como eu e Ricardo fazíamos tantas vezes. Ele estaria tão orgulhoso de você, eu disse, minha voz embargada. Ela se virou e me abraçou. Estaria orgulhoso de nós duas, mãe. Você quebrou a corrente. Por você, por mim e por todas as outras. Sentamos à mesa, só nós duas. A tradição dos sábados tinha voltado, diferente, marcada pela dor, mas também pela resistência. Éramos uma família menor, mas infinitamente mais forte. A nossa família, brindei, erguendo o copo de suco. A justiça que a gente faz acontecer, todos os dias, ela completou, sorrindo. Era um sorriso que finalmente voltava a alcançar seus olhos. A história poderia terminar aqui, com esse final de reconstrução e esperança. Mas a vida, diferente das novelas, não tem um ponto final tão nítido. 6 meses depois, em uma manhã de terça-feira comum, minha secretária entrou no meu escritório com um envelope na mão. Doutora, chegou isso para você. Parece importante. Era um envelope oficial do Tribunal de Justiça. Abri com cuidado. Era uma intimação para depor como testemunha em um novo processo. O caso, Bruno Mendes X Estado. Ele estava processando o Estado por condições degradantes e violência sofrida durante o período em que esteve preso preventivamente, antes da sentença. Em sua petição, alegava ter sido espancado por outros presos, sob a conivência de agentes penitenciários, e que isso teria causado sequelas psicológicas permanentes. Pedia uma indenização por danos morais e materiais. Soltei um suspiro profundo. A ironia era tão grossa que doía. O agressor, agora, se colocava como vítima do sistema. Era uma jogada clássica de quem não aceitava a própria culpa, buscando transferir a responsabilidade, quem sabe, conseguir algum dinheiro. Mas o que mais me chamou a atenção foi um parágrafo da petição, que dizia: o requerente alega que sua confissão no processo anterior foi obtida sob coação psicológica, fez-se ameaça de que sua mãe enfrentaria pena perpétua, e que foi induzido a delatar por promessas não cumpridas da promotoria. Ele estava tentando voltar atrás na própria delação. Isso, se aceito, poderia abalar o caso contra Helena e manchar todo o processo anterior. Mostrei a intimação para Sofia naquela noite. Ela leu em silêncio, sua expressão se fechando. Ele não para, não é? Mesmo depois de tudo. Algumas pessoas nunca param. Elas apenas mudam de tática. Ele não pode te atingir mais diretamente, então ataca o sistema que o puniu, tentando reescrever a história. O que a gente faz?
Nós vamos ao tribunal. E eu deponho. Vou contar a verdade, como sempre fiz. A verdade sobre o homem que ele é. Sobre a agressão que testemunhei. Sobre o padrão de comportamento. A petição dele é uma cortina de fumaça, e o juiz provavelmente vai perceber isso. Mas não podemos subestimá-lo. No dia da audiência, o clima na sala era tenso. Bruno estava lá, acompanhado de um novo advogado, um homem de ternos caros e ar arrogante. Ele estava mais magro, com um ar cansado, mas seus olhos, quando pousaram em mim e em Sofia, que insistiu em vir, ainda tinham aquele brilho de ódio contido. Quando fui chamada a depor, subi ao plenário. Prestei o compromisso de dizer a verdade. O advogado de Bruno começou o interrogatório. Doutora Costa, a senhora é uma advogada experiente, correto? Correcto. E, como tal, sabe da pressão que pode ser exercida sobre um réu durante um processo penal para que ele confesse crimes, mesmo que não os tenha cometido, ou para que delate outros em troca de benefícios. Objetão, meritíssimo, o advogado do Estado interveio. A pergunta é sugestiva e supõe um fato não provado. Vou reformular, disse o advogado de Bruno, sem se perturbar. Doutora Costa, no caso do meu cliente, a senhora não acha que a iminente acusação de homicídio contra a mãe dele, baseada em suposições, pode tê-lo coagido a confessar coisas que não são verdadeiras, para protegê-la? Olhei diretamente para o advogado, depois para o juiz. Meritíssimo, testemunhei pessoalmente o senhor Bruno Mendes agredir minha filha com 3 tapas no rosto. Isso não é suposição. É um fato. A pressão sobre ele veio das consequências de seus próprios atos, não de suposições. Quanto à delação, foi uma proposta feita pelo Ministério Público, dentro da legalidade, da qual ele, assistido por um defensor, voluntariamente aceitou participar. Eu, como advogada da vítima no caso original, não tive participação nenhuma nas negociações da delação premiada. O advogado de Bruno tentou fazer mais perguntas insidiosas, tentando pintar um quadro de que eu era uma vingativa que orquestrara tudo para destruir a família dele. Mas eu mantive a calma, respondendo apenas aos fatos, sempre me referindo às provas documentais e ao que meus olhos tinham visto. Quando o advogado do Estado me interrogou, ele foi direto ao ponto. Doutora Costa, com base na sua vasta experiência, o comportamento do Sr. Mendes, tentando processar o Estado após ter sido condenado por violência doméstica, é comum. É uma tática observada em alguns casos. Sim, respondi. Quando o agressor não consegue aceitar a responsabilidade por seus atos, ele frequentemente busca transferir a culpa para o sistema, para a vítima, para qualquer um, menos para si mesmo. É parte do padrão de negação e manipulação. A audiência seguiu. Outras testemunhas foram ouvidas, incluindo agentes penitenciários que negaram as acusações de conivência com espancamentos. Peritos apresentaram laudos sobre as condições da carceragem, que, embora não fossem ideais, não configuraram as torturas alegadas. No final, o juiz, um homem de meia idade com uma expressão cansada, deu sua decisão oralmente. O que se vê neste processo é um claro caso de litigância de má-fé. O autor, já condenado por atos de violência, busca agora, através de narrativas fantasiosas e sem provas robustas, culpar o Estado por suas próprias mazelas e, indiretamente, tentar reabrir feridas de um processo já findo. A alegação de coação na delação é infundada, visto que ele estava devidamente assistido por defensor e as negociações foram registradas em ata. Não há nenhum indício de que as promessas feitas não tenham sido cumpridas. Pelo contrário, ele se beneficiou da delação com a redução de sua pena. A ação é improcedente. Condena o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da defesa do Estado. Foi uma vitória rápida e contundente. Bruno saiu da sala sem olhar para trás, seu rosto uma máscara de raiva e frustração. Sofia e eu saímos em silêncio. No carro, ela disse: "Acho que foi a última vez." A última investida. Ele não tem mais para onde correr. Espero que sim, filha. Espero que ele finalmente encare os próprios demônios, longe de nós. E parece que foi.
Bruno cumpriu sua pena de serviços comunitários. Soubemos, através de fontes indiretas, que ele se mudou para outra cidade depois disso, tentando recomeçar. Se ele conseguiu de verdade, ou se apenas carregou sua raiva para outro lugar, nunca saberemos. E não era mais problema nosso. Helena cumpria sua pena em uma penitenciária feminina. Soube que tinha sido colocada em uma cela separada, por ser ex-mulher de um suposto juiz e por seu perfil manipulador, que causava conflitos até entre as detentas. A justiça, de sua forma lenta e imperfeita, a tinha alcançado. A vida de Sofia, finalmente, florescia. Ela não apenas retomou sua carreira, como foi promovida a coordenadora de projetos internacionais na ONG. Ela também começou a dar palestras voluntárias em escolas e comunidades, contando sua história não como um desabafo, mas como um alerta e uma mensagem de esperança. Ela nunca dizia nomes, nem detalhes íntimos. Falava sobre os sinais sutis, sobre a importância de uma rede de apoio, sobre a possibilidade de recomeço. Certa vez, fui assistir a uma de suas palestras, em um centro comunitário na periferia. Ela estava no palco, simples, sem microfone, falando para um grupo de mulheres de todas as idades. A violência, ela dizia, muitas vezes não começa com um soco. Começa com uma palavra que diminui, com um isolamento que parece cuidado, com um controle que parece proteção. Aprendi que o amor não dói. O amor não aprisiona. O amor liberta. Eu olhei para aquelas mulheres, vendo em seus rostos o reconhecimento, a dor, mas também a centelha de esperança que as palavras da minha filha acendiam. Meu coração se encheu de um orgulho tão profundo que doía. Depois da palestra, uma jovem se aproximou de Sofia, chorando. Ela sussurrou algo no ouvido dela. Sofia a abraçou, conversou com ela por alguns minutos, e depois anotou um número em um papel, o número da minha secretária no escritório, que atende casos pro bono. A corrente estava sendo quebrada, e minha filha era agora um elo forte nessa nova cadeia, de apoio e de salvação. Hoje, escrevo esta história não mais como um desabafo para uma câmera imaginária, mas como um registro. Para que fique. Para que outras pessoas que passem por algo parecido saibam que, por mais escuro que seja o poço, há uma saída. Que a justiça, embora lenta, pode ser feita. E que, às vezes, a maior força que temos vem do amor que nos cerca, da família que escolhemos e da coragem que encontramos dentro de nós mesmos quando mais precisamos. A casa em Santa Cecília já não parece mais tão vazia. Os fantasmas de Ricardo não são mais de tristeza, mas de uma presença amorosa que nos guia. Os sábados de lasanha continuam, e às vezes amigos de Sofia, ou colegas do trabalho, se juntam a nós. A mesa está cheia de novo. De risadas, de histórias, de vida. Aquela noite de 14 de setembro sempre fará parte de nós. A cicatriz está lá. Mas cicatrizes são marcas de que a ferida sarou. E nós saramos. Juntas. E se você está passando por algo semelhante, ou conhece alguém que está, não se cale. Busque ajuda. Conte sua história. A sua voz é a sua primeira e mais poderosa arma. E lembre-se, você não está sozinho. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Esta é a advogada Alice Costa, se despedindo. Até a próxima história. E que a sua seja de superação.